Hoje o que a gente está fazendo aqui é um pouco diferente do que normalmente a gente faz, né? A gente tem as séries de mensagens, mas em cada intervalo de séries a gente tem a nossa ceia, que é um momento muito importante para a comunidade cristã, onde a gente lembra de algumas coisas que são muito importantes para a nossa fé. A gente tem esse momento da ceia para nos lembrar e lembrar o nosso coração, a nossa mente, do que Cristo fez por nós, da maneira como Ele entrou na história, da maneira como Ele veio ao nosso encontro, fez-se homem, morreu na cruz pelos nossos pecados, não somente para perdoar os nossos pecados, mas também para nos reconciliar com Deus, para nos tratar a questão da culpa, que é um negócio que sempre está atingindo o nosso interior. A gente vem aqui nessa manhã hoje, a gente vai ter um tempo de ceia no final, mas a gente quer reafirmar nessa manhã a nossa confiança nesse negócio. Porque se a gente não fizer isso todo dia, a gente se perde, tá? E é o seguinte, para a gente amadurecer essa confiança em Jesus, a gente precisa conhecê-lo. Mas para conhecê-lo, a gente precisa segui-lo. Porque não tem como você confiar em alguém que você não conhece, né? E não tem como você conhecer alguém se você não segui-lo. Então esse negócio de que eu sigo Jesus, mas eu não o conheço, é meio complicado, porque se você estivesse seguindo, você estava conhecendo Ele. Mas esse negócio de também assim, olha, eu conheço Jesus, mas eu não ando com Ele, fica difícil, porque como é que você vai, obrigado Camila, como é que você vai conhecê-lo se você não andar com Ele? É preciso você analisar as atitudes dEle, é preciso você olhar para o relato que nós temos no Evangelho, nos Evangelhos dEle, e ver as palavras que Ele fala, como que Ele age em determinadas situações. Você vai ficar admiradíssimo quando você começa a perceber que Jesus, apesar de ser o Deus Criador, o Deus eterno, Ele consegue ser amoroso, Ele consegue ser terno, Ele consegue olhar para a gente e lidar com a gente, levando em consideração as nossas limitações. Eu não sei, mas eu cresci tendo uma imagem de Deus muito ruim, sabe? Um vilãozão, um barbudinho, feio, no céu, olhando para mim, em algum momento esperando eu pisar na bola para Ele descer a lenha aí na minha vida. E eu acho que a gente acaba carregando isso ao longo da vida, mas esse não é definitivamente o Deus que Jesus revela para nós. Poxa, quando você pega algumas histórias, vocês lembram já ouviram falar da história da filha de Jairo, que Jesus ele entra na casa, está todo mundo chorando porque a menina está morta, e aí ele faz uma pergunta super óbvia, né? Por que está todo mundo chorando aqui? E aí o pessoal fala, a menina morreu. Eu falo assim, não morreu, ela dorme. E aí ele entra no quarto dessa menina, e o pessoal de Marcos, que está fazendo as quinta-feiras, já sabe o que ele diz para ela. Ele se assenta na cama dela, ele pega ela pela mãozinha, e ele diz assim, meu amor, está na hora de você levantar. Ele não faz nenhum espetáculo, vejam agora como é que vai ser a ressurreição dessa menina, tragam as câmeras, postem no Facebook, vamos fazer uma transmissão ao vivo agora aqui, que vocês vão ver a menina levantar. Não, ele pega na mãozinha dela, assim como você pega na mão do seu filho, num dia ensolarado, não durante a semana, porque para acordar para ir para a escola é aquele tumulto, né? Vamos moleque, levanta, tá acordado e tal. Mas de domingo, quando é feriado, você olha para sua filha, para o seu filho e fala assim, meu querido, vem cá, ô meu amorzinho, ô rapazinho, meu lindo, acorda. E Jesus, ele tem essa capacidade de olhar para uma menina que está morta, pegar na mãozinha dela e dizer, vem meu amor, está na hora de você acordar. Ele tem a capacidade de olhar para uma mulher que toca nas vestes dele no meio do trabalho, ele está indo para a casa de Jairo, ele está indo para curar, ele está indo para ressuscitar a filha de Jairo, de repente no meio a mulher toca nas vestes dele e sai fora, né, se esconde no meio da multidão, achando que a relação com Jesus é essa superstição toda, achando que é só tocar na veste dele e sair fora, e aí ele para e fala, opa, alguma coisa saiu de mim, eu entendi que alguém tocou aqui, quem que foi? E aí aquela mulher, ela tem que vir e se identificar, por quê? Porque daí Jesus olha para ela e fala assim, ô minha querida, você não precisa ter medo de mim, e você não precisa se relacionar comigo, como se eu fosse um amuleto, toca em mim e vai embora, vem cá, eu quero ouvir a tua história. E aquela mulher sai dali, não como alguém que olha para Jesus de uma maneira supersticiosa, mas como alguém que sai dali, como discípula dele, como seguidora dele, como alguém que olhou nos olhos dele e viu, ouviu as palavras dele, e sentiu aquilo entrar no coração e arder.
confiar constantemente, um desafio para aqueles que vivem no Evangelho. E por que a gente vai falar sobre isso nessa manhã? Porque a confiança no que Jesus fez, ela, embora possa parecer algo fácil para alguns, para esses mesmos que parece fácil, é algo difícil de mantê-la pela vida toda e todos os dias. Porque é o seguinte, quando você começa a conhecer Jesus, quando você começa a seguir Jesus, você começa a ouvir, você começa a ver as palavras dele, você vai começar a conhecê-lo. E quando você começa a conhecê-lo, você começa a perceber o que ele fez. Não só os milagres, não só os ensinos maravilhosos, não só a vida bela que ele teve. Mas você começa a perceber também que ele vai para a cruz. E aqui tem um ponto interessante, porque a cruz, gente, é um trem desconfortável para a nossa sociedade. A cruz é um negócio que a nossa sociedade hedonista, uma sociedade que vive ao seu bel prazer, só faz as coisas que lhe é confortável, que lhe é conveniente. Quando a pessoa olha para a cruz, isso choca, porque a cruz é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, uma coisa que nós não queremos lidar. Você já parou para perceber como que a nossa sociedade ela tem dificuldade de lidar com dor? Como que a nossa juventude é blindada? E a dor é um negócio que não faz parte do universo. Quando tem dor, a gente corre para analgésico, a gente corre para terapia. Como a gente não sabe lidar com dor, a gente vive refém de frustrações, a gente vive frustrados e reféns de pressões emocionais na nossa vida. Então, quando a gente começa a andar com Jesus, a gente em algum momento vai chegar na cruz, e isso vai causar um desconforto em nós, porque a gente não quer olhar para a cruz, não sou um lugar de sofrimento. Agora, você tem que se lembrar de uma coisa. Quando Jesus vai à cruz, não é Deus escolhendo um ser humano e colocando lá para pagar o preço do pecado de todos os outros. É Deus mesmo se fazendo homem e pagando o preço por nós. Tem gente que fala assim, eu vou chamar o conselho tutelar para Deus, porque esse negócio de mandar o filho dele na cruz e entregar o filho dele para morrer, isso é um absurdo. Deixa eu te falar um negócio para você, Jesus não foi para a cruz, obrigado. Isso foi de livre e espontânea vontade. Ele, Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito, em comum acordo, uma atitude de amor, Deus Filho disse, eu vou, deixa comigo. É a única maneira de redimir essa raça difícil. Você acha que seu cunhado é difícil? Você acha que sua sogra é difícil? Deixa eu falar para você, olha no espelho, nós somos difíceis. Mas olha que bom, Deus olha para nós e vê as nossas limitações e vem ao nosso encontro numa atitude de amor e de perdão. E como que eu e você olhamos para isso? Porque quando a gente é confrontado com isso, ou isso causa desconforto em nós, ou isso tem que nos levar à convicção da necessidade que nós temos de que Deus nos salve. A gente falou semana passada sobre a cura que nós tanto necessitamos, baseado naquela música do Lulu Santos. Existirá e toda a raça então experimentará para todo o mal a cura. Por quê? Porque nós somos enfermos como humanidade, algo dentro do nosso sistema operacional. E aí a gente vem hoje aqui nessa comunidade, a gente vem tomar a ceia para se lembrar que o rei da história um dia entrou na história. E ele está fazendo o seu processo de redenção, nova criação. Você sabe por que essa semana aconteceu aquela tragédia em Janaúba? Que é horrível, nos causa desconforto. Mas não é só porque o cara que fez isso é um alucinado. É porque o cara que fez isso é alguém desesperado também, é alguém doente, como nós. Todos nós temos potencial para aquilo, só que nós não reconhecemos isso. Porque nós achamos que nós somos pessoas acima da média, ou andamos na média. Por quê? Porque não mato, não bebo, não roubo, não fumo. Ou, como eu disse semana passada, até bebe, fuma, mas não mata, não rouba. E aí está tudo beleza, pago minhas contas, tenho uma família maravilhosa. E você acha que você é bom demais. Deixa eu te falar uma coisa. Nós todos temos potencial para fazermos coisas horríveis. Mas olha, Jesus, o Rei, Ele veio na nossa direção. E Ele disse que Ele vai nos salvar. Portanto, confiar constantemente nesse negócio que eu estou falando para vocês, não é uma coisa da gente confiar assim no que a gente pode fazer por Jesus. E esse que eu quero, meu ponto nessa manhã com vocês é isso. Não é confiar no que você pode fazer por Deus e nem confiar no seu amor por Ele.
Confiar no Evangelho, confiar em Jesus não tem a ver com a minha performance moral, espiritual, seja lá o que for. Não tem a ver com o amor que eu provoco no coração de Deus. Não tem a ver com a minha bondade. Nada, nem a bondade, nem a maldade que eu faço pode mover ou mudar o que Deus pensa sobre mim. Sabe por quê? Porque confiar no Evangelho é uma questão da gente confiar no que Ele fez por nós e no amor que Ele tem por nós. Eu sei, a gente está acostumado a viver num paradigma meritocrático, cultura capitalista, ocidental, século XXI, onde você faz por merecer. Se você não atingiu o objetivo, você não merece. Ou você paga para ter. Mas deixa eu te falar uma coisa. Espiritualidade cristã, fé cristã, relacionamento com Deus, não é algo que você conquista. É algo que te é dado. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Antes mesmo de você querer amá-lo. Paulo fala que Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Um amor escandaloso. E aí esse é o desafio da gente confiar todo dia, porque é o seguinte, se eu desse uma tarefa para nós aqui e falasse assim, olha, façam isso, e aí Deus vai ficar contentinho com vocês. Se vocês fizerem isso, Deus vai ficar bravinho com vocês. Beleza, você ia para casa e aí era só uma questão de tempo, para você reconhecer que você não consegue fazer tudo bonitinho para Deus gostar de você. Mas pelo menos você ia se sentir mais encorajado, porque você fala assim, eu tentei, só não consegui, mas eu tentei, eu fiz a melhor das intenções. Agora, quando eu falo para você, meu querido, deixa eu falar uma coisa. A questão de relacionamento com Deus não depende de você, depende dEle. Sabe o que isso faz comigo e com você? Tira o nosso chão. Como assim, Fernando? Eu não consigo fazer o meu relacionamento com Deus ser algo profundo se Ele não quiser? Claro que não. Ele é Deus, não você. Mas aguenta aí, não deixa o disjuntor cair que a gente vai terminar isso daqui a pouco e você vai entender o que eu estou falando. Essa confiança para toda a vida, ela tem que ser por quanto tempo? Ela tem que ser no dia que você, de repente, entende o Evangelho? Não. Deixa eu te falar uma coisa. Não basta você confiar um só dia. Não adianta você ouvir o que nós vamos falar hoje aqui, e ir para casa e levar essa mensagem no bolso como se fosse um objeto para você carregar. Ou como se fosse uma lista de tarefa para você. Porque isso aí vai se tornar mais um peso na sua vida. A confiança no Evangelho pode se tornar mais um peso na sua vida, na tentativa de conquistar o amor de Deus. Então você tem que confiar todos os dias. E confiar significa muito mais do que aceitar. Significa viver no Evangelho. Quer uma prova disso? Eu conheço bastante gente que se rendeu a Jesus, que conheceu o Evangelho há anos. Eles até lembram o dia que eles aceitaram Jesus. Foi no dia 22 de setembro do ano de 1987, o pastor fulano de tal estava pregando naquele dia, eu levantei a minha mão. Isso não tem problema nenhum. Só que ao longo da vida, as dificuldades começam a emergir. E aí, começam a vir alguns questionamentos na mente. Por exemplo, quando a pessoa lida com um câncer, ou lida com a perda de um ente querido. Sabe quais são os primeiros questionamentos que vêm à mente? Será que Deus não me ama? Será que Deus não está olhando para isso? Por que Deus está fazendo isso comigo agora? É possível, é perfeitamente possível a gente entender o Evangelho num dia, mas ao longo da vida a gente começar a esquecer-se do Evangelho. Concorda comigo? Uma coisa é você encarar as dificuldades da vida com esperança, outra coisa é encarar as dificuldades da vida sem esperança. Uma coisa é você saber que Deus te ama independente de qualquer coisa que aconteça. É você ter essa convicção de que, embora você tenha que enfrentar doenças, dificuldades, crise financeira, você sabe o seguinte: tudo que Deus podia fazer por você, Ele fez. E Ele provou o amor dEle por você na cruz. Ponto. Outra coisa é você encarar a vida refém do medo. Encarar a vida achando que Deus acordou naquela manhã querendo pegar alguém e Ele escolheu você. Ou porque teve uma disfunção hormonal e agora ele está meio bipolar. Percebe, quando a gente tem esperança e certeza em algumas coisas, a gente lida com a vida
de maneira mais sólida. Não é que a gente não sente as dores, não é que a gente não sente o sofrimento, mas a gente sente mais consolado. Salmo 23 diz para a gente assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Agora, imagine essa frase assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e esteja sozinho, e ninguém para me ajudar. Será que vai ter essa frase? Você vai entrar, você vai ficar bem no vale da sombra da morte? Nada! Se não tiver ninguém para te ajudar, você vai correr, você vai se desesperar. Imagine você desesperado no vale da sombra da morte. Eu lembro que uma vez eu fui no enterro de um tio da Esther, muitos anos atrás. E lá em São Paulo, o cemitério dos Pinheiros, era num lugar assim longe, cara. E cemitério geralmente é no meio de mata, né? Um negócio complicado. E já era tipo, o velório estava acontecendo 00:30, assim, mais ou menos. O pessoal estava lá e eu, noivo da Esther, falei, pô, vou lá, né? Dar um consolo para minha mulher, vou fazer uma média com a família também. Peguei o busão e fui lá para os confins de Guarulhos, região metropolitana, não sei de onde. O motorista falou assim, e o cemitério? E ó, me largou lá, rapou fora, 00:30, não tinha mais busão. A portaria do cemitério era uma portaria, claro, mas tinha um caminho assim, ó, de mata, asfaltada, mas com as árvores, e a mata em volta, escuro. E eu cheguei assim na portaria e falei para o rapaz, aonde que é tal, que está sendo velado? Você vai reto aqui, ó, lá na frente você sobe à esquerda. Eu olhei assim e disse, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Porque eu não tenho como voltar porque não tem mais ônibus. Eu não vou falar para o cara que eu estou com medo de ir aí, porque, né, imagina, homem, homem, pô, o que é isso? Aqui é Corinthians, meu. Cara, eu entrei naquela estradinha, e olha, o coração começou, e aí você começa a andar mais rápido, e começa a dar cãibra na perna, e a panturrilha aqui vai começando a endurecer, e aí começa a doer, acho que é o baço, aqui o rim, acho que é o baço, né, porque o baço é que dói, né, aqui quando você corre e fica ofegante, cara, e aquele negócio não chegava, e aquela escuridão, e as corujas e tal, e eu desesperado, andei uns 10 minutos assim, sabendo que tinha um cemitério do lado ali, cara, só faltou começar a tocar a música Thriller do Michael Jackson ali, bicho, para eu, ó, correr. Agora, se eu conhecesse o lugar, se eu soubesse que tem alguém comigo, eu ia passar por isso muito mais calmo, menos ansioso. Confiar constantemente no que Cristo fez tem a ver com a gente caminhar a vida sabendo de que, olha, Ele não tem compromisso de me fazer bem aqui. Ele não tem compromisso de me deixar imune às dificuldades da vida. Eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus, eu vou ter gripe, eu vou ter divórcio, eu vou ter câncer, eu vou morrer, eu vou ser assaltado. Isso acontece conosco, ponto. Agora, a maneira como você lida quando você está vivendo nesses momentos, quando você confia no Evangelho, ela é diferente. Então, significa muito mais do que você simplesmente aceitar, você precisa confiar constantemente. E o Paulo sabe dessa nossa vulnerabilidade, dessa nossa instabilidade. Por isso ele escreve uma carta ao pessoal de uma cidade chamada Colossos, que era uma província do Império Romano, da qual a capital era Éfeso. E esse pessoal, é interessante que ele nem conhecia esse pessoal. O pessoal de Éfeso, o pessoal de Tessalônica, Paulo tinha relação com eles. Mas o pessoal de Colossos não conheciam pessoalmente o apóstolo Paulo. Mas ele sabe que esse pessoal, apesar de terem se rendido ao Evangelho, de confiado em Jesus, em algum momento da vida deles, eles começaram a voltar a confiar em si mesmos, começaram a ficar escravos do sistema opressor religioso que rondava a sua cultura, começaram a voltar a ter medo dos espíritos, que era uma coisa de Colossos, muito interessante, esse negócio do fogo, terra, ar, fogo, terra, tem 4, não tem? Água, fogo, terra, ar e água. Né? Eles tinham esse negócio de apaziguar os deuses, os espíritos, para as colheitas e tal, eles tinham sido libertos disso, confiando em Jesus, de repente eles começam a acreditar nesses negócios de novo. E aí Paulo escreve para eles algumas coisas interessantes. Ele fala assim, olha, nós sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor, quando oramos por vocês, pois a gente tem ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo, e o amor que vocês têm por todos os santos, todos os irmãos. Interessante que essa vida bela, essa fé, ela tem uma razão. E a razão é
por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Estava conversando na quinta-feira com o pessoal de Marcos e a gente disse assim: quando você descobre que tem uma doença, se você souber com certeza que você será curado, mesmo que demore 10 anos, mas você tiver uma garantia de que você de fato será curado, a atitude com a qual você vai lidar naquela doença vai ser diferente. Diferente de quando você não tem expectativas, não sabe se vai curar, se vai sair dali para o caixão ou se vai sair dali para casa. Concordam comigo? A gente até topa os desafios da vida desde que a gente saiba o que tem do outro lado. Paulo está dizendo que esse pessoal vive uma vida bela, uma vida de perseverança, uma vida de fé, porque eles têm uma esperança, uma certeza, uma confiança constante, que está reservada para eles. Mas que essa esperança veio quando? Quando eles ouviram o quê? O Evangelho. As boas notícias de que um dia aconteceu algo que mudou a nossa realidade como seres humanos. O Evangelho não é um conselho, é uma notícia de que Deus adentrou a história, rasgou a eternidade e entrou no nosso meio para nos resgatar. Essa notícia faz esse pessoal viver de uma forma séria. E esse Evangelho que chegou até vocês, olha o que acontece. Por todo mundo vai crescendo e vai frutificando, vai espalhando, vai mudando. Todo mundo que ouve essa notícia de que Deus ofereceu perdão por nós, que Deus ofereceu reconciliação, isso causa transformação na gente e em quem está ao nosso redor. Por isso, se você diz que segue a Jesus, mas ao longo dos últimos 3, 4, 5 anos, você não tem visto nada transformado na sua vida, eu acho que você precisa rever em que evangelho você está crendo. Você diz para mim: mas Fernando, eu faço tudo direitinho, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu toco no louvor, eu vou na escola, não sei do que, eu ajudo o pobre, mas nada muda, eu continuo em casa sendo o mesmo diabo de sempre, eu continuo sendo um opressor, eu continuo roubando, eu continuo lidando na minha vida com mentiras, eu uso a imoralidade para justificar os meus desejos. Se a tua mentalidade não, as suas atitudes não é o caso aqui, mas se a tua mentalidade ainda não mudou, o evangelho que você está seguindo é outro, porque o verdadeiro evangelho que nos oferece o perdão de Deus e nos constrange, ele nos leva a transbordar de gratidão por Deus e nos render à vontade dele. No entanto, mesmo quando a gente não consegue atingir esse padrão, ele continua nos amando e nós continuamos amando ele. E a gente vai até ele e diz: Deus, olha, não deu dessa vez, preciso que o Senhor toque em mim. Só que a relação é diferente. Se você não tem visto isso, se você vive sob culpa, se você vive com medo de Deus, se você acha que Deus é aquele guarda londrino, que anda com um cacetete na mão, na névoa, na madrugada, cloc, cloc, aquele coturno batendo, só esperando você aprontar alguma, para ele dizer: aham, peguei você. Eu diria que você está crendo num evangelho falso, e eu até diria um evangelho diabólico. Ouviram o evangelho e entenderam a graça em toda a sua verdade. Qual verdade? Que Deus oferece a nós perdão, mas oferece também a relação conosco. Deus não apenas nos perdoa, mas Ele nos oferece a relação conosco. Por quê? Porque a nossa maior carência é da relação com Ele. É a relação do Criador que a gente busca em outras coisas. E na cruz, a boa notícia é essa: que apesar de Jesus ter se separado de Deus por instantes, por causa de nós, Ele fez isso para que nós nunca precisássemos ser separados dEle, completamente. Aí você fala assim: pô, Fernando, é complicado esse negócio, né? Deixa eu ver se eu entendi direito. Quer dizer então, que Deus na cruz estava oferecendo perdão a todos os meus pecados? Yeah. Quer dizer que Jesus estava oferecendo perdão pelos pecados que eu cometi e pelos que eu vou cometer? Sim. Então quer dizer que não adianta aquilo que eu faço, Fernando, se eu vou fazer bem ou mal, Deus continua me amando? Eu vou escandalizar você, mas aguenta aí. Sim, Deus continua te amando, desde que você continue amando a Deus. E eu quero ver você continuar fazendo o mal deliberadamente,
se você de fato ama a Deus. Uma coisa é a gente ter que lidar com os nossos desejos e tentações que a gente não consegue lidar. E chegar diante de Deus e dizer: Deus, estou tentando. Mas ter a consciência de que isso não afeta a tua relação com Deus. Outra coisa é você achar que quando você faz coisas erradas, Deus apaga você do WhatsApp dele. E Deus bloqueia você no Facebook. Que Deus tira aquele negócio no WhatsApp que mostra se você leu a mensagem ou não, sabe? Quando a gente não quer falar com a pessoa, a gente faz isso, né? A gente põe lá para ninguém saber que a gente viu a mensagem. Porque a gente não quer ter a responsabilidade de responder. A gente não tem coragem de dizer para ela assim: eu não vou responder agora. Então a gente deixa ela na dúvida se a gente viu ou não. Mas beleza, isso é outra história. Deus não faz isso com a gente. Sabe aquele filho pequenininho, todo malinha, sem alça, que sobe no sofá assim, ele fica mais alto que o pai. E ele olha para o pai sentado no sofá, ele está de pé no braço do sofá, ele diz assim: e aí pai, será que quando eu for desse tamanhão aqui, eu ainda vou te obedecer? E aí o pai olha para ele e fala assim: meu querido, se você ainda me amar, com certeza, você vai continuar me obedecendo. Percebe que a relação com Deus não é um negócio tão complicado que nem a gente faz. Você percebe que a relação com Deus não é nesses termos religiosos, tanto católicos quanto evangélicos, que a gente vive. A relação com Deus é uma coisa mais profunda, não tem a ver primariamente com o nosso comportamento, porque o nosso comportamento a gente pode mudar, mas o nosso coração interior continuar sendo uma droga. A relação com Deus é algo que começa lá dentro, de dentro para fora. Por isso que a relação com Ele, você precisa confiar, porque tem a ver com o que Ele fez, e Ele prometeu, pronto, Ele vai cumprir. Ele vem fazendo isso ao longo de milênios. Por quê? Porque Ele está nos redimindo como raça humana. Um dia, o reino dEle vai vir completamente para essa realidade nossa. E aí nós vamos poder ver que Ele foi bondoso conosco, quando nós éramos parte de um povo exilado, e Ele foi lá no exílio, e nos trouxe de lá de dentro, e nos trouxe para uma nova realidade. Paulo está dizendo que somente quando a gente escuta essa boa notícia que as coisas começam a acontecer na nossa vida. E olha que coisa interessante, esse negócio humilha a gente. Imagina eu receber um presente dado por Deus. Ninguém quer ficar com o rabo preso com ninguém, não é mesmo? Não, você não vai me dar nada, porque se você me der, daí eu fico te devendo, pô. É que nem o mineirinho na hora da extrema-unção, vocês já viram essa? Não, padre, por favor, o senhor não me dá o extrema-unção agora, porque eu não sei para onde eu vou, então eu não quero arrumar encrenca com ninguém antes de saber exatamente para onde eu vou. Então não me comprometa. Ninguém quer ficar com o rabo preso. Agora, quando Deus dá graças para a gente, quando Deus dá a graça do perdão dele, fica tranquilo, ele não vai ficar te cobrando. Agora, você vai ter que decidir se você valoriza isso, ou se você lida com isso, desperdiçando isso. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, continuem vivendo nele. Dia a dia, amadureçam, criem raízes, se construam nessa mensagem. Não na mensagem que você tem que ser perfeito, mas na mensagem de que Ele te deu de graça, te ofereceu o perdão, o amor dEle. Olha só, transbordando de gratidão. Agora tenham cuidado com uma coisa. Cuidado para que ninguém escravize vocês a filosofias vãs e enganosas. Quando você começa a acreditar no Evangelho, você começa a ter liberdade na sua relação com Deus. E a tendência é que, vez por outra, você volte a depender das suas próprias forças para se relacionar com Deus. Você escuta hoje que o Evangelho é para você, que o Evangelho é de graça, você vai para casa fantástico, assim, entusiasmado, ótimo, que legal, conheci. Só que amanhã, segunda-feira, você vai dormir hoje à noite, e amanhã de manhã, o seu sistema operacional vai dar um reset. E a hora que você acordar amanhã, você vai começar a fazer de novo as coisas, como se dependesse de você. Você vai começar a tentar fazer uma performance moral para agradar a Deus, uma performance espiritual para agradar a Deus, e não porque você já foi amado por Ele. E aí você precisa voltar nessa palavra que nós estamos dizendo hoje de manhã, dizendo assim: Jesus me salvou e Ele é suficiente, ponto. É pelo que Ele fez e não pelo que eu faço. É pelo amor dEle por mim e não pelo meu amor por Ele.
Quer ver como é que isso funciona? Tem dois inimigos do evangelho que a gente não presta atenção, mas eles existem. Um deles é a religiosidade. A religiosidade não nos dá a confiança de que Deus é totalmente suficiente para nos amar e para nos cuidar. A gente fala assim, Jesus morreu por mim, mas eu preciso fazer uns 20%, 30% ali para ajudar. Mas tem gente que é religioso e acha que tem que pagar a Deus fazendo as coisas boas direitinho, fazendo uma performance legal, mas tem o outro lado, tem um outro inimigo, que é a licenciosidade. Sabe o que é licenciosidade? Mau uso do amor de Deus. O religioso faz as coisas porque ele acha assim, se eu fizer isso direitinho, vai contar ponto no céu para mim, beleza. O licencioso fala assim, Jesus morreu por mim, agora eu estou livre para fazer o que eu quiser. Agora eu posso tocar o terror. Vocês querem ver como é que isso se manifesta na nossa vida? Rapidinho, vou passar para vocês aqui. O foco de quem é religioso é cumprir regras e normas. É assim que ele ajuda Deus a nos salvar. Ele vem à igreja todo domingo, ele dá o dízimo dele, ele faz oração, ele lê a Bíblia, ele fica vigiando os outros também. Tá? Sabe por quê? Porque ele tem uma motivação, tornar-se aceitável a Deus. Ele acha que quando ele faz essas coisas, simplesmente por fazer, Deus olha para ele e fala assim, meu bom garoto, é isso daí. As mudanças na vida desse camarada acontecem não pela graça de Deus, não pela relação com Deus, mas acontece porque a pessoa é determinada. Ele fala assim, não posso mentir, não posso mentir, não posso mentir, não posso mentir, não vou mentir. Ele estufa o peito e fala assim, agora não vou mais comer chocolate, não vou mais comer chocolate, não vou mais comer chocolate. A partir de segunda-feira eu começo uma dieta. Você vai ver, a partir de mês que vem as coisas aqui em casa vão ser diferentes. Quando foi que pai e mãe já falou isso para você? Você vai ver, você não vai mais fazer essa bagunça que você está pensando, não, viu? As coisas vão mudar aqui. E não mudaram, ou começaram a mudar, mas logo voltaram ao que era antes. A mudança na vida do religioso não é porque Deus o ama, é porque Deus está tocando ele e mudando ele. É porque ele consegue com o esforço dele. E a mensagem que esse camarada ouve sempre é, cuidado, Deus está te olhando. Deus parece mais um Deus pagão daqueles filmes do Indiana Jones, que precisa ser apaziguado, do que um Deus que olha para nós, e é justo sim, ele não é o vovozinho do céu, barbinha branca, gente boa não, ele é um Deus amoroso, perfeitamente justo e perfeitamente amoroso. Mas ele não fica nos oprimindo, cuidado. A gente ensina nossas crianças desde cedo na igreja, cuidado o olhinho, o que vê, cuidado o boquinho, o que fala, o Salvador do céu está olhando para você. Sabe qual que é a tendência do religioso? É viver a verdade sem graça, porque eles viram paladinos da justiça, eles cumprem a lei ao pé da risca, e todo mundo que descumpre a lei, descumpre as ordens, eles estão de olho, acusando e dizendo, você fez errado, você fez isso, estou de olho, hein? Te vi no boteco outro dia, hein? Estava escutando a música do mundo, hein? Olha, eu vi você lá no show do Luan Santana. O religioso, ele tem essa tendência de ser o juiz, porque ele preza pela verdade. Está vendo? Não chegou até agora, acabou. Para o religioso, as regras são primordiais. Ele não tem graça na maneira como ele aplica os princípios. A vida com Deus tem regras? Tem princípios? Tem. Só que essas regras e princípios são para que tudo vá bem para a gente. Vem para nos abençoar, não para nos oprimir. E o religioso só tem verdade, ele não tem graça. Literalmente. O religioso, ele fica preocupado quando ele vê alguém furando as regras. Ele descobre que um camarada na igreja deixou a esposa e fugiu com a secretária. Ele vai até o pastor. E ele chega no pastor e diz assim, pastor, você viu o fulano? Fugiu com a secretária? Ele falou assim, eu vi, eu estou sabendo. Ele falou assim, e aí pastor, o que você vai fazer?
Ué, como assim que eu vou fazer? Não, porque nós temos que fulminar esse camarada, nós temos que jogar ele na fogueira e pá. Não, mas peraí, não estou entendendo, por que você está tão irado assim, Zé? Pô, pastor, eu estou há 40 anos casado com a mesma mulher, louco para deixar ela e não posso deixar, e agora esse camarada vai e foge e não acontece nada com ele. Você percebe a motivação desse camarada? Ele não está preocupado porque o cara está destruindo com a vida dele, com a vida da esposa e com a vida da secretária. Ele está preocupado porque ele anda na lei direitinho, mesmo não querendo andar, mas está preocupado que o outro está desfrutando de algo que ele não pode. O resultado disso não tem outro, é hipocrisia e legalismo. Não tem como. Porque você levanta às 6 da manhã, até meio-dia você já acabou com um monte de regras, você já feriu um monte de mandamentos e de princípios. Esse negócio de andar 100% certinho, a gente não consegue, e por isso que Deus veio ao nosso encontro. Ele sabia que nós não temos condições de viver isso. Então Ele vem nos oferecer uma outra chance, mas de um outro jeito. Percebe? Ele não espera a gente ficar bonzinho para nos salvar, Ele nos salva e fala, vem cá, agora vamos ficar bonzinho. Ele nos ama primeiro e nos convida para depois transformar nossa vida. Mas o religioso não, o religioso veste uma capa, guarda seus esqueletos no armário e continua achando que ele é uma pessoa perfeita. Na igreja todo mundo acha que ele é o cara. Ele chega com a família dele bonitinho, ele anda e fala com uma linguagenzinha que todo mundo acha que ele é o santo ou a santa, só a mulher dele que sabe o inferno que é em casa. Gente, a gente precisa ser mais francos. O que Deus espera de nós não é religião, mas também não é licenciosidade. Porque o licencioso ele tem um comportamento inverso, né? Ele vive sem compromisso. Agora Jesus me salvou, agora eu vou fazer tudo, vou pegar todas, vou fazer todos os vou me render todos aos vícios que eu tenho, vou usar o meu dia do jeito que eu quero, não vou ajudar mais ninguém, vou curtir, vou viajar o mundo e dane-se a minha família, vou me divorciar. O licencioso, ele é tipo aquele amigo que você convida para ir no restaurante, e você fala para ele assim, cara, vou pagar hoje para você, beleza? Fala, beleza. E aí o cara sai pegando até coisa que ele não come. Sabe por quê? Porque não é ele que está pagando, é você. Não é do seu bolso que está saindo, é do bolso dele. Não é do bolso dele, é do seu bolso. Ele não valoriza o presente que Deus deu a você. A gente podia dizer que filhos às vezes fazem assim com a gente, né? Eles não sabem o quanto que custou para a gente chegar até onde chegou, ou para dar o que eles têm. E eles não valorizam. Em casa é uma luta constante. É mão na parede, não valoriza a mãe limpando. É roupa jogada, é roupa que surge, que não valoriza o valor que custou a roupa e o trabalho que dá para limpar aquilo. Licenciosidade. Mas também quando a gente olha para a graça de Deus e pensa, Deus me perdoa, agora eu estou livre para fazer o que eu quiser. O que eu estou fazendo? Eu estou desperdiçando. Eu estou esbanjando algo que custou muito caro para Ele. Para mim foi de graça, mas para Ele custou muito caro. A motivação do licencioso é ter prazer consigo mesmo. Ele só faz o que é conveniente, ele só faz quando lhe convém, ele vem para a igreja quando ele quer, ele escuta os ensinos que são mais assim atraentes, o que não é ele ignora, porque a motivação dele é ter prazer consigo mesmo. O licencioso, ele olha para a vida dele e fala assim, não, eu não preciso de mudança não, porque eu sou filho do rei, Jesus já mudou a minha vida. No que ele mudou? Ele me deu alegria, agora eu tenho vontade de pular, de cantar e de correr. Agora eu tenho vontade de... Cara, o que ele mudou na sua vida? Não, porque agora ele me deu 2 empresas, agora ele me deu um salário muito maior do que eu tinha, porque agora eu ganhei um iate. Não, peraí, não. Você é a mesma pessoa que você era? Você continua valorizando demais o dinheiro? Você arrumou a prioridade de amor na sua vida? Ou você ainda anda amando desordenadamente? Você ainda ama mais seu filho do que seu cônjuge? Você ainda ama mais a sua carreira do que a sua família? Vamos reorganizar isso aí, pô. O licencioso, ele tem essa motivação e para ele mudança não é necessária. E a mensagem que o religioso ouve é assim, relaxa, cara, Deus existe para você. Você é filho do rei. Você é filha do rei. Faz o que você quiser, cara. E se alguém te falar alguma coisa, você fala assim, eu sou filho do rei.
tendência, graça sem verdade. É amoroso com tudo e com todos, mas não é capaz de lidar com as verdades na vida. Esse é um problema nosso, cultural, sabia? A gente quer manter amizades, mas a gente não quer falar a verdade. Ou porque a gente não quer falar a verdade, ou porque a gente não quer perder a amizade. Porque quando a gente falar a verdade, a gente vai perder a amizade. Eu estou vendo o filho da minha amiga, do meu amigo, indo para o espaço. E ao invés de eu chegar no pai e falar assim, olha, eu estou vendo que o seu filho está tomando esse caminho, eu não vou falar nada não, porque se eu falar ele vai ficar chateado comigo. Que amizade é essa? Que não tem coragem de falar a verdade. Que amor em família é esse, que a gente vê as coisas acontecendo dentro de casa, e a gente não tem a coragem de, com amor, sentar na mesa e falar, gente, deixa eu contar um negócio para vocês, ó. O que está acontecendo aqui em casa é muito sério, vocês estão pegando meu danete. Eu comprei 4, um para mim, um para mamãe, um para Bia e um para o Dadã. Por que vocês comeram 2? Ah, não, porque se eu falar assim, meus filhos vão achar que eu estou redicando. Que achem! Uma coisa é eu chegar e falar assim, pô, quem foi o cara que pegou meu danete aqui? E quebrar tudo. Outra coisa é eu chamar e dizer, olha, aqui em casa as coisas funcionam assim, pô, vamos respeitar. A gente também respeita vocês. Percebe como que a gente precisa ter essa... A gente tem muita facilidade para romper os relacionamentos, vocês já perceberam? Para romper é 3 palitos. Tchau, vou embora, acabou. Agora a nossa dificuldade é para ficar junto. Para ficar junto a gente tem uma séria dificuldade. O resultado disso, sabe o que é? Esterilidade e insubmissão. A pessoa que vive como licencioso não dá fruto, a vida dela é uma desgraça, não influencia ninguém, não inspira ninguém, não vale a pena ser seguida. É uma pessoa que só tem papo, mas não tem vida, não tem coerência na vida dela. Dentro da espiritualidade brasileira nós temos pelo menos essas 2 valas. Se você vai muito para o extremo, você cai na religiosidade, aí você sai desse extremo, você cai na licenciosidade. Como é que a gente tem que fazer então? Assim como vocês receberam Jesus, continue vivendo nele. Sabe como? Vamos ver o que o Evangelho ensina para a gente. Com isso eu vou terminar. A motivação, o foco de quem vive no Evangelho é total e apenas em Jesus. Ponto. Ele não tem essa necessidade de ajudar Jesus a pagar o que Deus queria pagar. Ele sabe que ele não pode, que ele não tem condições. Ele sabe que ele é imperfeito. Então ele confia totalmente nisso. Aí alguém chega e fala para ele assim, ó, mas você não está indo na igreja, então cuidado que Deus vai te riscar do livro da vida. Aí você fala assim, não, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você, ó. Eu não tenho ido à igreja, porque eu estou com uma série de dificuldades assim, assado. Ou, eu não tenho ido na igreja, porque de fato eu ando meio desanimado esses dias, mas eu ainda amo a Deus e eu quero. Ah, mas se você não está indo, deixa eu falar para você uma coisa, eu confio no que Jesus fez por mim. Ele é suficiente. Você está deixando de crescer se você não vem na comunidade. Você está deixando de amadurecer. Mas não me venha com essa lorota de achar que você vai ser riscado do livro da vida. Porque se você ainda ama a Deus, Ele te ama. Ponto. Ele é fiel, mesmo quando a gente permanece infiel. O amor de Deus é escandaloso, gente. É que nem aquela mulher. Ela e o marido, eu já contei essa história uma vez aqui na igreja, quero contar de novo. Ela e o marido tentaram ter filhos, não conseguiram. E como acontece várias vezes, assim, depois que eles adotam uma criança, a pessoa engravida. Aconteceu isso com a minha cunhada. Adotou, de repente engravidou de 2. Foi inatural, sem nada. Não tomou água daqui de Lagoa, né, da comunidade, né? Aqui nós sempre temos alguém grávido aqui. É o negócio, tem uma cadeira aí, ó. Cuidado, tá? Olha quanto bebê tem no colo aqui, gente. Tem pelo menos 4 crianças aqui. Aí o que aconteceu? O filho adotivo dela e o filho natural cresceram juntos, quase na mesma idade. Alguns anos depois ela estava com uma amiga na sala, tomando um café, tomando chá, e as crianças estavam brincando no chão, assim. E aí a amiga dela olhou para ela e falou assim, escuta, qual deles que é o seu filho? Ela olhou e falou assim, como assim, os 2 são meu filho? Ah, não, qual deles que é o seu filho mesmo? Né? Uai, não estou entendendo, você está falando, os 2 são meu filho. Mas qual que você adotou? Ela falou assim, ixi, esqueci, agora eu não sei mais.
Quando Deus olha para nós, nos aceita como filhos, que Lúcifer, ou a sua consciência diz assim, ó, tá vendo o que você fez no passado, olha, olha, você não resolveu com isso, você não é filho de Deus coisa nenhuma. Sabe o que Deus diz? Olha, não sei de nada, você é meu filho, e ponto. Já esqueci quem que é o filho legítimo e o filho adotado. Em Jesus Ele nos adotou e nos tornou filhos legítimos. Um amor escandaloso que você precisa confiar constantemente. A motivação é o evangelho que eu vi. O cara não faz porque ele precisa mostrar para o outro. O cara não faz porque ele precisa ser aceitável diante de Deus. Ele faz porque ele entendeu que Deus veio na direção dele. Dá uma nova realidade para ele, uma nova condição de vida, uma nova perspectiva da vida. As mudanças desse camarada, não é porque ele consegue, é porque ele é grato a Deus. Jesus fala que quem é mais perdoado, mais ama. É aquela relação que quando alguém faz algo por você, que você não consegue retribuir, você diz, eu sou eternamente grato a você, eu faço o que você quiser. Quando a gente compreende quem nós éramos e quem Deus fez de nós, essa gratidão tem que levar a gente a tomar decisões diferentes na vida. A mensagem que esse camarada que vive no Evangelho ouve, não é Deus está te olhando, ou cuidado, ou relaxe, Deus diz para você. A mensagem que ele ouve é o seguinte, ó, não tem mais dívida. Se você ama Deus, não tem mais dívida, então por favor, toma a tua linha. Valorize, e não seja licencioso, não desperdice, não abuse do amor de Deus. Mas seja grato a Ele e diga, Deus, eu não consigo, mas o Senhor pode fazer algo em mim. Não tem para vender em lugar nenhum, não tem como você comprar, não tem toalhinha, não tem água benta, não tem nada. Ele te dá. A tendência é graça e verdade. A pessoa sabe da verdade, mas ela é graciosa. Ela é capaz de ouvir uma pessoa complicada e ser gracioso e falar a verdade. Jesus olha para uma mulher que é pega em adultério e diz para ela o quê? Minha filha, eu não vou te condenar, mas vai e não peques mais. Jesus tem essa capacidade de olhar para nós como pecadores. O problema de aceitar o Evangelho era dos religiosos e não dos pecadores, porque os religiosos achavam que eles eram top, filho do rei, não precisavam de nada desse negócio de sacrifício. Mas quando Jesus chegava diante de uma pecadora, de uma prostituta, de um ladrão da Receita Federal, e esses caras não tinham mais para onde correr, o convite de Jesus era um bálsamo na vida deles. O resultado disso, sabe o que é? Beleza e influência. Um homem que confia no Evangelho, a vida dele é bonita, a maneira como ele faz negócios, a maneira como ele se relaciona com a sua família, com os seus filhos. Uma mulher que confia no Evangelho, a casa dela é cheia de beleza sim, porque ela é bela, porque Jesus habita nela, ela confia em Jesus, ela não depende da performance dela, ela depende de Cristo. E ela influencia a vida dos filhos, ela influencia a vida do marido, das amigas, a maneira como ela se comporta no trabalho, a maneira como ela lida com a sua profissão. Um jovem solteiro, ou alguém divorciado, alguém não casado, que confia no Evangelho, ele é transformado na maneira como ele lida na sociedade, na maneira como ele lida com a sua sexualidade. Tem beleza, tem luz, ilumina o caminho de quem está nas trevas, de quem está na escuridão. E para esses vem o recado de Paulo, continuem a viver. O Evangelho não é só para quem está de fora e um dia de repente entende. Não, o Evangelho, a boa notícia é para mim que recebi isso há mais de 20 anos atrás e que venho sendo lembrado dia após dia sobre isso, todos os dias da minha vida, e vou continuar lembrando disso e reconhecendo isso até o final da minha vida. Não adianta você ter aceitado Jesus há 15 anos atrás se hoje você já não reconhece mais. É preciso lembrar e ficar no Evangelho. Por isso, você tem que perguntar hoje de manhã, você já tomou essa decisão? Se render a Jesus e confiar somente no que Ele fez? Ou você ainda está confiando na sua performance? Deus decidiu que o único meio de você se relacionar com Ele é com Jesus, ponto. Não é você que manda, é Ele. A
A reconciliação dele não está à venda. Nessa manhã onde você está sentado, você pode dizer: Deus, eu quero me render a você. Deus, me resgata. Jesus, eu confio no que você fez naquela cruz. Você tem se deixado enganar pelos inimigos do Evangelho? Você tem sido muito religioso? Ou você tem sido muito licencioso? A sua caminhada com Jesus tem revelado a beleza própria daqueles que confiam no Evangelho? Você está enraizado? Você está crescendo no caminho com Cristo? Você tem aprendido a viver com Ele? Você tem sido uma filha melhor? Você tem sido um filho melhor? Uma esposa? Profissional? Você tem sido um cidadão melhor? Porque pessoas assim, que confiam no Evangelho, elas têm defeitos inúmeros. Mas mesmo assim você olha para elas e você vê quão bela é a vida delas. Quero te convidar a fechar os seus olhos, se você quiser, baixar a sua cabeça. E ter uma conversa séria com Deus sobre essa confiança constante que eu e você precisamos exercer naquilo que Ele fez. Talvez hoje você precise pedir perdão a Deus, porque você tem sido muito religioso. E você é uma fachada apenas. Você faz a coreografia muito bem feita, mas lá no fundo do coração nada tem mudado. Você pode hoje experimentar o poder transformador do Evangelho na sua vida, fazendo de você alguém que é alcançado por Deus e transformado por Ele. Mas talvez hoje de manhã você precise dizer a Deus que você foi pego pelo ladrão da licenciosidade, que você achou que tinha entendido o Evangelho, e você saiu vivendo, na verdade, do jeito que você quer e não do jeito que Deus quer. Talvez é necessário nessa manhã você dizer: Deus, me perdoa. Eu quero te amar do fundo do coração e transbordar de gratidão e alegria por você. Talvez enquanto você está orando, você esteja lembrando de momentos que você está vivendo, momentos difíceis, de perdas, de lutas, momentos de desertos, momentos que você está chorando. E eu quero te lembrar nessa manhã, Deus já provou o amor dele por você. Deus provou o amor dele por você. E Ele ainda está fazendo algo em você, uma obra em você. Não se esqueça disso. Ele está transformando você e a mim. Ele está nos resgatando. Que a gente se lembre nessa manhã dessa verdade. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é diferente de tudo aquilo que a gente conhece. O que Jesus tem nos revelado e nos mostrado sobre o Senhor é algo que transcende a nossa mente, Senhor. Tanto nessa manhã, que a Tua presença nos envolva e o Teu Espírito nos convença, Senhor,
já que a gente não consegue fazer isso por nós mesmos, faça por nós, Senhor. Queremos valorizar e desfrutar daquilo que o teu sangue derramado na cruz fez por nós, daquilo que o teu corpo partido fez nas nossas vidas. Nós queremos reconhecer a nossa dependência do Senhor nessa manhã e pedir a Ti, Senhor, nos ajuda a ficar enraizados e firmes no Senhor. Por causa de Jesus, é nele que nós confiamos.